Fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo no nosso canal. Vamos trazer hoje para vocês a entrevista de Carlos Belmonte, diretor de futebol de São Paulo, participou do programa da Gazeta Esportiva nesse domingo e muitas coisas foram faladas, a gente vai trazer aqui para vocês nesse vídeo, beleza? Deixa o likezão aí que apoia demais e bora lá conferir essa entrevista. Falou Daniel Alves também e muito mais, vambora! A primeira pergunta aqui, né, que foi colocada para o Belmonte foi referente a Daniel Alves, se faltou habilidade para o São Paulo resolver a situação com o jogador na época que ele saiu do Tricolor. Vamos conferir a resposta do Belmonte, vamos lá. Flávio, acredito que não. A gente buscou de todas as formas possíveis um acordo para o pagamento do Daniel Alves. A gente devia efetivamente ao Daniel Alves. A gente buscou, conversou, mas chega um momento, que é o que eu penso, nenhum jogador, por melhor que seja, é maior que a instituição. Então você pode discutir e deve discutir as questões de dívida que você tem com o atleta, e tem que discutir. Você se comprometeu a pagar o atleta, mas você não pode, em nenhum momento, que o atleta se coloque acima da instituição. E infelizmente, ao nosso ver, isso ocorreu. Então nós encerramos ali a passagem do Daniel, que é um jogador mundial, um craque, mas que naquele momento a gente achou que não dava mais para ficar no São Paulo. O Celso Cardoso depois pediu para ele exemplificar, né, o que de fato assim ele fez tanto para ser maior que o São Paulo, igual ele disse, né? E o Belmonte respondeu, se liga aí. Nós tivemos dois episódios, né? O primeiro episódio que a gente relevou, que foi quando da conquista das Olimpíadas pelo Brasil, porque o São Paulo podia não liberá-lo, como o Flamengo não liberou o Pedro. Mas nós achávamos importante para a carreira do Daniel, que ele tinha o desejo de conquistar as Olimpíadas para o São Paulo, e liberamos o Daniel. E ao final das Olimpíadas, o Daniel não fez uma fala muito ruim naquela época com relação ao São Paulo. Nós esperamos, o Daniel voltou, a vida seguiu. A segunda foi na volta, ele não voltar. Nós estávamos negociando, buscando um acerto das questões financeiras. Ele e o Miranda foram à seleção. O Miranda se reapresentou e o Daniel disse que não se reapresentaria enquanto não tivesse o acerto total. E a gente vinha num processo negocial. Ao dizer isso, nós do São Paulo achamos, bom, então, se ele não se reapresenta no meio de uma negociação, é porque ele não quer mais jogar no São Paulo, e tomamos a decisão naquele momento que o Daniel não jogaria mais no São Paulo. E nós do futebol passamos a negociação para o financeiro, para o jurídico, que ela foi feita através dele. Então, nesse ponto, o jogador, nós estávamos num processo de negociação. Então não havia motivo para o jogador não se reapresentar ao time como se representou o Miranda. E ele disse que não se representaria enquanto não recebesse. Aliás, a gente não tinha nem como fazer o pagamento total ao Daniel. Havia necessidade de se fazer uma negociação. E então foi esse o motivo que nos levou a achar que o Daniel, naquele momento, se colocou acima da instituição, e por isso nós achamos que não era mais possível a convivência do Daniel com o São Paulo. A próxima pergunta foi quanto custou de fato o Rigoni ao São Paulo. Vamos conferir, vamos embora. O Rigoni, o que está no contrato, o valor é de 2,9 de euros. Nós pagamos 500 mil euros no ano passado, a primeira parcela. Temos duas parcelas de 600 mil euros nesse ano, uma que vence agora em julho, outra em dezembro, e mais duas de 600 em julho e dezembro de 23. Então, nós contratamos o Rigoni por 2,9 milhões de euros. É claro que aí a questão dos impostos, porque o dinheiro tem que ser remetido para fora do país, por isso que no balanço aparece um valor maior do que 2,9. Também tem mecanismos de solidariedade. Esses valores não estão no contrato da contratação dele, que era 2,9, mas aparecem no balanço, porque são valores que efetivamente, quando você remete o dinheiro ao exterior, você tem que fazer o pagamento dos impostos. A próxima pergunta foi do Chico Lang, ele perguntou como explicar ali a derrota na final do Paulistão contra o Palmeiras. Vamos lá. Olha, Chico, eu acho que a gente fez uma partida, aliás, fizemos duas partidas fenomenais no Campeonato Paulista, uma primeiro contra o Corinthians, quando a gente conseguiu a classificação para a final, e depois uma primeira partida muito boa contra o Palmeiras, terminou 3-1 para a gente, num momento que o jogo chegou a estar 3-0 e mais perto da gente fazer 4-0 do que tomar um gol do Palmeiras no Morumbi. Acabamos tomando um gol do Palmeiras que deu combustível para o Palmeiras.
E aí fizemos um segundo jogo muito ruim lá. Um jogo muito ruim. Foi um jogo, talvez o pior jogo do São Paulo na temporada, onde nada deu certo. Nosso time estava em formação, o time do Palmeiras é um time já formado, um time que há mais tempo, além de estar decidindo o campeonato seguidamente, vocês sabem que isso dá um peso no momento de decisão, um time que joga mais decisões, está mais preparado para decidir, e nós somos muito mal. Então acho que a explicação é simples. O Palmeiras era um time melhor montado, um time que já está há mais tempo trabalhando. Nós víamos na empolgação de ótimos resultados, mas enfrentamos um grande time, tivemos dificuldades, fizemos uma má partida e a vitória do Palmeiras naquele dia foi justa. A próxima pergunta foi a do Miller, né? Ele perguntou o que aconteceu com o São Paulo que decaiu tanto, né? Ganhou o Campeonato Paulista do ano passado e depois fez uma péssima temporada que teve que demitir o Crespo e depois contratar o Rogério Ceni. Vamos ver a resposta do Belmonte. Vamos lá. Vamos lá, Miller. Na verdade, a gente fez sim um esforço concentrado para ganhar o Paulista. Vale lembrar, e isso não é demérito a todas as pessoas que passaram lá no São Paulo, mas nós estávamos 9 anos sem conquistar título. E nós sabíamos que o campeonato mais fácil, mais próximo de conquistar era o Paulista. Então a gente fez sim um esforço concentrado. Uma temporada se juntou com a outra em razão da pandemia. Os jogadores não tiveram férias de comum acordo conosco e ganhamos o Campeonato Paulista. Depois teve um preço físico. Aí também tem a questão da preparação física da comissão argentina. Não estava acostumada com tantos jogos. Na Argentina se joga menos que no Brasil. E aí quando nós começamos a ter algumas lesões, por decisão da comissão técnica, dos preparadores físicos, nós diminuímos o ritmo de treinamento. Só que isso não surtiu o efeito esperado por eles. Ao diminuir o ritmo de treinamento, ao invés da gente diminuir as lesões aumentaram. E aí nós se perdemos e tivemos um campeonato brasileiro, como disse o Flávio, não tivemos nenhuma vitória nas 9 primeiras rodadas. Se pegarmos o restante do campeonato, ou seja, as outras 29 rodadas, nós terminaríamos em 7º ou 8º no Campeonato Brasileiro. Mas aquelas primeiras 9 rodadas jogaram a gente lá embaixo, e aí para sair a gente sabe, não é fácil, tem muito trabalho. O Crespo foi muito importante. Aliás, rapidamente eu tive o prazer de trabalhar desde que cheguei lá no São Paulo com 3 treinadores, né? Primeiro o Fernando Diniz, depois o Crespo e depois o Rogério. Também vale lembrar que um trabalho usou o outro. O Crespo ganhou porque usou coisas que o Diniz fez. E o Diniz teve um bom trabalho. Em um momento houve uma queda, mas o Crespo se aproveitou do trabalho do Diniz. Como o Rogério também se aproveitou de coisas do Crespo, porque a gente sempre buscou treinadores que propusessem o jogo. O Diniz propõe, o Crespo propõe e o Rogério também propõe. A gente tem que ter uma sequência, pelo menos, de pensamento. Então, o que ocorreu? Muitas contusões, muitas lesões, um campeonato brasileiro difícil no começo, acabou deixando a gente numa temporada muito difícil, principalmente no Brasileiro. Eu acho que na Libertadores e na Copa do Brasil, a gente avançou regularmente bem. A próxima pergunta foi se ele sonha aí em ser presidente do São Paulo um dia. Foi a pergunta da Michele, vamos conferir. Na verdade, eu sonho algo muito maior do que isso. Eu sonho que o São Paulo volte a ser São Paulo. Não importa quem vai estar à frente do São Paulo, hoje é o presidente Júlio Casares, que eu tenho imensa confiança. O que o Júlio tem feito é extraordinário para o São Paulo, extraordinário mesmo, de verdade. O São Paulo estava numa situação muito difícil e também não critico outras gestões, teve pandemia no meio, tem muita coisa para você só criticar. Na verdade, eu não quero falar do passado. Vejo o Júlio fazendo um grande trabalho. O que eu penso, o meu desejo é que o São Paulo volte a ser muito grande e volte a sempre brigar pelos títulos. Esse é o meu principal desejo. Belmonte também foi questionado sobre salários dos jogadores, atrasos, direito de imagem, CLT e muito mais. Ele vai responder para vocês agora, confere aí. CLT está totalmente em dia, nós não temos nenhum atraso de CLT. Imagem. A gente sempre paga a imagem de fevereiro, por exemplo, no mês de março. Nós pagamos a de fevereiro no mês de abril. Agora vamos pagar a de março no mês de maio, que deveríamos ter pago em abril. Nossa expectativa é que em maio, a gente consiga pagar as 2 imagens. Então a gente não tem imagem em atraso. Ou seja, temos, na verdade, nesse momento, um mês de imagem em atraso. De março deveríamos ter pago em abril, hoje estamos no primeiro dia de maio. Então nós estamos com um dia de atraso
com referente à imagem. A de março seria paga em abril, que ainda não foi, mas a gente tem expectativa de pagar nos próximos dias. CLT em dia. E também para completar, eu acho que é importante falar, Flávio, estou falando aqui em primeira mão, porque nós aprovamos no Conselho Deliberativo um empréstimo de 20 milhões, ele vai entrar de forma escalonada, mas esse dinheiro foi pego para pagar todo o valor da pandemia que a gente deve ainda para os atletas, desde lá da pandemia. Então esse empréstimo foi pego. A partir de amanhã nós já vamos utilizar uma parte para fazer os pagamentos da pandemia. Dia 20 de maio vem uma segunda parte e conforme o dinheiro for entrando, nós vamos fazendo os pagamentos. A nossa expectativa é que a gente chegue em dezembro sem nenhum atraso, inclusive da pandemia. Foi aquele 50% que o Leco cortou e jogou para depois, quando ele saísse. Exato. Aquele dinheiro ainda está pendente. Está pendente. O ano passado, de CLT eram 12 prestações, o ano passado nós conseguimos pagar 10 das 12. Ficaram 2 ainda de CLT. Nada da imagem no ano passado daquele acordo. Agora, nós vamos começar a pagar as imagens daquele acordo. Nossa expectativa, esses 20 milhões são suficientes para que a gente pague tudo. Esse dinheiro vai entrar de forma escalonada, conforme o dinheiro for entrando, nós vamos pagando. Nós, em primeira mão, amanhã, nós já vamos solicitar notas para os atletas, para fazer uma boa parte já desses pagamentos. De alguns atletas já encerramos, principalmente dos atletas mais jovens, que os valores são menores. Dos atletas mais antigos, pelo menos 1/3 da dívida nós já vamos pagar amanhã. E o Miller depois relembrou, né, que os problemas atuais que São Paulo vive financeiramente é muito por conta do Leco, né? E na hora que ele começou a falar, o Belmonte fez uma cara ali meio estranha, né? Quando começou a falar mal do Leco, eu vou colocar para vocês na hora aqui. Confere aí a fala do Miller. Lembrando, Flavito, que só para lembrar o torcedor são paulino que o Leco financeiramente ele arrebentou o São Paulo, né? O clube do São Paulo tá nesses problemas financeiros aí por causa do Leco. Então a atual diretoria, o Belmonte, o Casares, eles estão apagando fogo, ou seja, pagando dívidas, né? Herdaram uma herança maldita, porque o São Paulo não pode fazer grandes contratações por conta dessas dívidas. Quer dizer, verdade, essa aprovação do Conselho aí foi muito importante. Foi importante essa aprovação, porque senão o São Paulo não teria dinheiro para pagar os atrasados. Na verdade, Flávio, assim, teve uma pandemia no meio, né? Então todos os clubes, todos eles, passaram por um momento terrível, né? Porque a gente não tinha bilheteria, não tinha arrecadação, todos não tinham, e obviamente você tinha os salários, então tem as negociações. Então a situação foi muito complexa com a pandemia, porque perdemos patrocínios, óbvio, os patrocinadores você não têm exposição, não vão pagar, então você tem que fazer acordo de paralisação de pagamento enquanto você não tem exposição. Então foi uma situação bastante complexa, mas o presidente Júlio entrou com isso na cabeça, ele tem como principal, falou, nós não temos dinheiro para contratar, nós fizemos 8 contratações esse ano e não pagamos uma transferência. Não teve transfer nas nossas contratações. Essa cara do Belmonte na hora que falou mal do Leco foi a melhor, né, meu? E essa desculpa que ele disse do Paulista, né, de perder o título pro Palmeiras com 3-1, ali é a conversa fiada, né, cara? A gente sempre fala, futebol é 11 contra 11. Ele disse que o Palmeiras tem um time em formação já há mais tempo, né? Já vem decidindo títulos. Isso até é verdade. Tem uma diferença de você pega um time que já tem uma experiência disputando títulos contra um que quase não disputa, né? Então isso realmente tem uma diferença. Mas para mim não é desculpa de você perder um título com 3-1 na mão. Se fosse assim, o São Paulo teria ido nem para a final, não teria batido no Corinthians, não teria vencido o primeiro jogo no Morumbi, fez um bom jogo. O que aconteceu ali foi a postura dos jogadores, entregaram o jogo, não conseguiram ali segurar o Palmeiras. Ali para mim é muito parte psicológica também de jogador. O problema não é só o time em formação há mais tempo, não. Isso aí é conversa fiada e claro que ele não vai soltar a real, né? Daí ele foi para quebrar de vez, foi quando ele falou que o Crespo se aproveitou do trabalho do Diniz para ser campeão paulista, né? Se fosse de fato isso mesmo, né? Que ele se aproveitou do Diniz, né, com um trabalho realizado, teria ido bem nas outras competições, né? E o São Paulo acabou caindo ali em rendimento enorme na temporada. Toda vez que fala esse negócio, aproveitou o trabalho do Diniz, aí é pra doer, hein, cara, é pra doer. Mas esclareceu as situações do Rigoni, né, de salários, que teve uma divergência ali e tal de informações aí essa semana. Falando dos atrasos dos jogadores, vai lembrar que sempre tem esses atrasos, né, o São Paulo nunca deixa chegar em 3 meses de atraso, porque pode dar problema.
Então só posso sempre atrás assim 1 mês, 2 meses e soltou a notícia em primeira mão que a partir de hoje vai fazer alguns pagamentos. Essa aí foi a entrevista, né? Algumas coisas esclarecedoras aí para tirar algumas dúvidas importantes. Mas é isso aí, galera. Espero que tenham curtido o vídeo. Tamo junto aí e um forte abraço. Valeu!